sabia que respirar corretamente pode fazer a total diferença na sua saúde e no seu bem-estar? É óbvio que a gente não se apercebe disso ao longo do nosso tempo, do nosso desenvolvimento, da nossa vida. Mas hoje existem técnicas que nos ajudam especificamente a respirar e a respirar bem. E é sobre elas que nós vamos conversar hoje com o instrutor de yoga e respiração da Arte de Viver, Iberê Matias. Iberê, seja bem-vindo ao Papo de Psique. Que bom estar aqui com vocês. Vamos compartilhar um pouquinho do que eu venho aprendendo aí aos 10 anos, praticando um pouco de respiração, um pouco de yoga, de meditação. Como é que você entrou nessa de respirar melhor? Como é que foi isso? Pois é, eu trabalho na indústria, com sistemas de software, né, com sistemas industriais de automação, e é uma loucura, né, essa área. E aí um belo dia uma amiga me chama para assistir uma palestra introdutória com um indiano. E aí eu disse, não vou, não sei o que, não quero muito saber disso, só estou sem tempo. Terminei indo, ela passou no meu trabalho, me pegou e me levou lá. Você vai, eu estou aqui já embaixo, aí me levou lá. E aí assisti a palestra e acreditei no indiano, digamos assim, ele disse, me deu um voto de confiança, se você não gostar... Você foi lá e deu? Eu fui lá e dei o voto de confiança, adorei o curso. Na época o nome do curso era curso parte 1, hoje é chamado Happiness Program, mas esse curso ensina uma técnica de respiração chamada Sudarshan Kriya. Então foi durante o curso, na verdade, que eu tive digamos assim, um sorriso, voltou a florescer um sorriso que tinha sido esquecido, sabe? Como se tivesse cansado do dia a dia, cansado do tempo, cansado do cotidiano. E aí esse sorriso apareceu durante o curso e eu disse, uau, respirando eu posso me restabelecer. Então foi assim que eu comecei e achei que todo mundo deveria conhecer. E passei a estudar um pouco mais, a conhecer um pouco mais, fiquei fazendo cursos e terminei virando instrutor para compartilhar esse conhecimento. E em que se baseia, Iberê, essa teoria de que a respiração ela tem uma relação direta com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio, com o nosso bem-estar? Se baseia em quê? Sim, a gente é um sistema composto, né, de vários corpos, digamos assim. E as nossas emoções têm uma relação íntima com a respiração, com o ritmo de respiração. Quando tem uma pessoa ansiosa ou com medo, vamos lá, tem o principal caso que a gente mais vê, tá no hospital, chega uma pessoa, vai tomar uma injeção, a pessoa fica nervosa, sua frio, dá dor de barriga, dá vontade de ir no banheiro. E o que a enfermeira faz? Calma, respire. Então isso é uma inteligência que a gente tem aqui já, a humanidade já tem esse conhecimento. É até meio inconsciente isso, né? Inconsciente. O que a gente faz é a gente treinar e tomar ciência dessa respiração. Então saber que essas emoções trazem disparam um ritmo de respiração, que esse ritmo de respiração inclusive é mais curto, mais quente. E às vezes uma narina funciona mais do que a outra, até normalmente é assim, mas a emoção também dispara uma respiração curta e normalmente um pouco mais quente. E é engraçado, o que eu posso dizer é essas emoções que a gente está falando negativas. Sim. E emoções ou sentimentos positivos trazem uma respiração mais plena. Então quando eu chego em Fernando de Noronha, chego lá em Buíque e olho aquela paisagem na beira do mar, não tem como você não fazer uma respiração mais profunda. Até natural. Num ambiente desse aqui, como nós estamos aqui num parque, quando a gente chega aqui e olha para essas plantas todas, naturalmente a gente já faz isso, Naturalmente. E nós somos essa natureza. É engraçado que a gente chega num lugar e diz, eita, que lugar bonito, e a gente inspira mais plenamente, mais alegria, felicidade, respiração profunda e tranquila, elas estão linkadas. Também está linkado com o momento presente e amor. Então a gente começa a permear, digamos assim, através da respiração, essa vida que existe e que pode ter uma qualidade melhor.
Uma coisa que eu acho interessante, Iberê, e quando a gente vai falar de respiração para as pessoas, eu acho que é sempre interessante citar isso, que nós quando somos crianças, nós respiramos da forma correta. Sim. A gente respira com todo o corpo, essa respiração ela vai até o nosso abdômen, né? A gente percebe mesmo a barriga da criança subindo quando está dormindo, subindo e descendo. Sim. Que essa, segundo os especialistas, seria a forma de respiração completa. Sim. Porque o ar ele vai preencher toda a parte do nosso tronco, do nosso abdômen. E com o passar do tempo a gente esquece, a gente perde isso. A gente perde isso. Às vezes, inclusive, quando a gente é criança, os eventos da vida vão moldando isso. Então, o menino não bota a mão na tomada, leva um grito ou outro e a gente prende a respiração. Opa, eu ia botar lá, não posso mais, o que é que eu posso, o que é permitido, o que é que não é. Então, naturalmente, a gente vai prendendo as respirações com determinadas situações que acontecem, normalmente emocionais e principalmente em casa mesmo. Por questões culturais até, então coisas que pode, coisas que não pode, e até como a gente educa também as crianças. Então às vezes as crianças fazem coisas certas que a gente vê que é certo e a gente aplaude elas e elas procuram fazer só aquilo que para agradar a gente também depois quando fica. Então tem uma série de relações que fazem com que a gente perca a naturalidade. Então mais uma palavra associada a yoga, a união, a respiração, a qualidade de vida, naturalidade, presença. Então, quando a gente começa a falar de respiração, a gente começa a permear esses campos todos. Quando a gente começa a querer desenvolver essa respiração consciente, é extremamente normal um monte de gente que diz assim, esse negócio de meditação, isso não é para mim, eu não consigo parar a cabeça, enfim. Respirar corretamente tem a ver com meditar? Ou são duas coisas completamente distintas? Ou que estão juntas? Ou que estão juntas? Uma coisa pode existir sem a outra, claro, certo. E uma pessoa pode trabalhar só meditação e pode trabalhar só respiração, mas necessariamente elas se cruzam, porque a respiração tem uma relação íntima com a mente. Então, mas eu não posso controlar a mente pela mente. Então, eu estou nervoso, o que é que eu faço? Acalma a mente. Não dá, mas com a respiração, que é mais palpável. Então, a mente eu não consigo saber o limite, a temperatura que ela está, eu não consigo, mas com a respiração eu consigo. Então, com a respiração, através da respiração, eu chego lá. Então traz uma nova frequência, digamos assim, e aí frequência científica mesmo, que o pessoal estuda, o gama, teta, pode trazer uma frequência de mais paz, de mais tranquilidade, que não necessariamente está associada a ficar zen lá numa montanha esquecido do mundo. Nada me toca, nada me abala. Exato. Eu não estou falando de meditação nesse sentido, mas meditação porque às vezes a gente está sozinho e tem uma feira acontecendo na cabeça. E a gente está no meio de um turbilhão. E às vezes a gente está no meio da feira da Sulanca, por exemplo, e está só. E eu estou experimentando minha respiração, eu estou experimentando as sensações. Eu posso estar no meio de uma batalha, escutando o barulho sim, escutando, digamos aqui, os eventos todos, mas está comigo. Então, respirar corretamente seria nós tomarmos posse da gente. Da gente. Tomar ciência da respiração, a se apropriar da respiração, de uma respiração correta, mais plena, mais fluida, naturalmente passa por esse caminho da gente estar com mais controle sobre a gente. E que benefícios práticos isso pode trazer? Então imagine que nosso corpo é inteligente. Nós somos uma máquina, isso é uma máquina super inteligente e adaptável. Uma vez que eu tenho vários casos, né, na verdade, até a maioria, que diz que meditar é pra gente um artista que ganha muito dinheiro, famosíssimo, que veste branco e vai lá para uma montanha meditar. E meditação é assim. Eu já fui em algumas empresas dar aula de meditação e a ideia de meditação é essa, não é alguém de branco
de barba branca, lindo, maravilhoso. Comer, rezar e amar é só para Julia Roberts. É só para Julia Roberts. Não é assim, né? Já avisando a todos que meditação é pra gente que está em casa, no dia a dia. Então meditação tem gente, meditação também é fazer o que você ama fazer. E tem gente que senta para meditar, vamos meditar 5 minutos, ou 10 minutos, ou 20, vamos lá, no máximo 20. Aí sente incômodo, dói o ombro. Por exemplo, as pernas começam a ficar dormentes, como a minha agora está nesse momento. Eu vou esticar as pernas agora, galera, dá licença. Mas as pernas é prática, tudo bem. Tudo bem. É uma questão do exercício do corpo. Mas digamos que você se sente confortavelmente num local que não incomoda, e a pessoa senta e começa a sentir dor de dente, por exemplo, ou dor no ombro, no dedo do pé, e incomoda, e quer sair da meditação. Mas se essa mesma situação acontecesse, vamos assistir um filme Velozes e Furiosos agora, e você vai passar 3 horas assistindo o filme, uma série. Aí a pessoa senta e fica assistindo o filme ou a série 3 horas e não consegue se assistir por 20 minutos. Isso porque as dores começam a aparecer, elas brotam logo em seguida, ou o que a gente está precisando resolver normalmente vem à tona. Então acontece muito de gente falar de não consigo meditar é por causa disso. Na verdade, tem um pouco de dificuldade de ficar comigo, mas isso é um treino também. Então, imagine que uma vez que eu faço isso, trago uma certa quietude, consegui fazer a primeira parte. Certo. Que tá uma agitação, tá pensando em pagar a conta de banco, inclusive tomando banho, caminhando na praia. Às vezes a gente vai para uma praia belíssima e não consegue ficar com a praia e nem com a gente. Eu estou caminhando na praia, mas eu estou pensando no cheque para pagar, no menino que tem que levar, nas férias que vai acabar, no dinheiro que eu estou ganhando pouco. Na confusão que está lá no trabalho, naquilo que eu tenho que resolver semana que vem ainda. Na situação política do Brasil que está... Então, mas e agora? E agora? O que é que a gente tem? Né? O que é que você tem agora que você pode fazer efetivamente, além de estar com você? Então, voltando ainda para os benefícios. Quando a gente consegue tranquilizar a mente, o corpo começa a agir de forma benéfica, aumentando primeiro o sistema imunológico. Então, fica mais difícil de ter doença como quem medita. Então, normalmente, quem medita tem uma prática de meditação, o sistema imunológico funciona melhor. E a que se deve isso? O que é essa respiração executa ou realiza no corpo que faculta esse aumento de uma imunidade? Aumento de imunidade. Bom, logo de cara, falando de respiração, a respiração ela traz mais oxigênio para o corpo. Então a gente tem a informação que célula cancerígena é célula sem oxigênio. E algumas outras doenças mais, inclusive psicossomáticas. Então, o que a gente não trabalha tanto é que a respiração pode eliminar 80% de toxinas do corpo. Nossa, então, a gente elimina com suor, a gente elimina fazendo os fezes, urinando, com lágrimas, chorando. Mas com respiração, a gente pode eliminar muitas toxinas também. Então, imagine só que eu, com um exercício simples de respiração, posso eliminar toxinas e regular, por exemplo, hormônios. Então, quando vem uma situação difícil que dispara no corpo fisicamente, é só uma situação. Tem gente adoecendo com o tempo. Com o tempo eu digo assim, com o futuro ou com o passado. Sim. Então angústia e ansiedade. Exatamente. Imagine, não quer dizer que eu não vá planejar o futuro e não vá rever as coisas do passado. Mas quer dizer que eu posso, aqui, centrado, com mais firmeza, nesse lugar que eu estou, aqui e agora, eu posso fazer essa reflexão sobre o passado e posso fazer um planejamento do futuro. Com uma certa contemplação. Isso, com uma certa tranquilidade mesmo. Sem um sentimento angustiado, que de uma certa forma também junta medo. Medo do amanhã. Medo do amanhã, né? É um dos medos que os yogis, os rishis antigos falam que a humanidade, que é um dos grandes medos da humanidade. Medo de amanhã, medo da morte e outro medo.
Então a gente conviver de uma forma mais graciosa com todas essas situações. É possível, isso é possível. É possível, nesse caso, o trabalho de respiração, tem uma hora do dia que seria mais indicado para a gente fazer isso ou não? A qualquer momento em que a gente sentir necessidade, a gente deve praticar? A melhor hora é a hora que a gente pode. Então, essa é a melhor hora. A gente recomenda sempre, que a gente ensina, recomenda sempre de manhã. Então, por prática, o dia fica diferente. É como se a gente realmente acordasse, sabe? Então, acordei, fiz um alongamento, uma prática de alguns asanas de yoga e faço a prática de respiração. Quem tiver um pouco mais de tempo, faz uma meditação logo em seguida. Isso pode durar de meia hora, quem tiver mais tempo ou que acordar mais cedo, 1 hora, 2 horas. Então tem várias práticas. Mas se a pessoa não tem esse tempo todo? Não tem esse tempo todo. Quanto tempo mínimo assim já pode fazer uma diferença para a pessoa? Olha, eu recomendo, pode ser até menos, mas eu recomendo de meia hora, 30 minutos. Eu acredito que vale muito a pena você ter esse tempo para você, para estruturar tudo. Como o Gandhi falava, o mundo está um caos, eu não tenho tempo mais para nada, então agora eu preciso meditar 2 vezes por dia. Porque a própria meditação e o próprio bem-estar arruma determinadas coisas. Como é que arruma determinadas coisas? Eu estou falando isso porque ações precipitadas ou reações deixam de ser necessárias. Então as coisas elas tendem a se organizar. É como se você conseguisse pensar com mais clareza. E aí, naturalmente, você encontra saídas. Mais clareza, mais foco. Qual é a decisão que eu tomo melhor? É aquela que eu estou aperreado, que eu estou ansioso, ou aquela que eu estou calmo? Mesmo em uma situação difícil. É possível botar a mesma situação para as mesmas pessoas, e tem. Tem gente que está muito doente e está firme, super bem e tranquilo lá. E tem gente que não tem doença nenhuma, não é uma doença terminal, e está se acabando, puxando os cabelos. É verdade. Então, veja como é que é, né? De que se trata realmente bem-estar? Tem valor para você esse bem-estar? Está no seu querer essa possibilidade de, não, agora eu quero conseguir esse espaço. E a gente começa a abrir esse espaço. As pessoas, por si próprias, começam a abrir esse espaço. Nós estamos com uma sociedade muito adoecida mentalmente. Não é à toa que o Brasil hoje é o campeão mundial em transtorno de ansiedade. Ansiedade. E nós não estamos falando só de gente adulta, nós estamos falando de jovens. De jovens. Muitos jovens estão ansiosos, muitos jovens estão com transtorno. Tudo é para ontem, uma baixa tolerância à frustração e por aí vai. Sim. Tem um conjunto de coisas que estão fazendo parte da sociedade moderna, dita avançada, e que a saída é um ansiolítico. A saída é o ansiolítico para muita gente, porque é a forma mais rápida, entre aspas, de resolver. Uma prática, por exemplo, de uma respiração mais consciente, mais centrada diária, sim, pode nos ajudar a conter isso? Claro. Inclusive a fazer essa troca? Inclusive a fazer a troca. A gente tem vários casos também de alunos, de pessoas que fizeram literalmente essa troca e com outros medicamentos mais pesados. Eu até faço esse comentário com alguns amigos. Eu ando pelo Nordeste, né, e fui, acho que em João Pessoa, em alguma cidade dessa, e encontrei uma farmácia na beira da praia, porque as farmácias daqui que a gente encontra, a turma tira até brincadeira, né, bota uma foto de Marta e tem uma farmácia lá, de tal rede, porque tem todo canto, está sempre aberta. E detalhe, é uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Então, para você ter opções. É um bom negócio vender o campeão, os ansiolíticos. Então, ansiolíticos estão sendo fabricados para substituir alimento. Eu estou sorrindo, parece brincadeira, mas na Europa já mais de 1/3 da população, na verdade eu acho que 2/3 da população já usa ansiolítico. Então você encontra 3 pessoas na rua, 2 tomam e 1 não. Nossa. Então os números estão crescendo e são assustadores. E tem farmácia dessas redes maravilhosas, tudo bem que são lojas de conveniência hoje, que está na beira da praia de cidades
super bem localizados. Uau, farmácia aqui na beira da praia, que legal, um ponto nobre da cidade. Mas eu estou fazendo esse comentário como é hoje de valor alto para a sociedade ou de uma forma comum essa coisa de usar remédios. E é um alerta isso também, isso é um alerta sério. E sim, nós temos vários casos de pessoas, inclusive fumantes que deixaram de ser fumantes. A intenção da técnica não é que agora eu vou deixar de tomar remédio, não. Nós não estamos falando aqui de uma coisa irresponsável, porque eu comecei a respirar hoje, vou tirar a medicação, mas é que pode acontecer com um processo, com o passar do tempo, você conseguir. Exato. O que acontece é que energeticamente a gente vai se recompondo e vai ser sendo necessário cada vez, até quem é viciado em café, vai ser sendo desnecessário outros estimulantes, porque estimula agora e daqui a pouco tem que consumir de novo, e daqui a pouco outro, qualquer estimulante que seja. Então a gente se recompõe energeticamente com as práticas. Por que energeticamente? A gente basicamente tem, como é que a gente pode alimentar o corpo? Se alimenta, sim. Bom descanso, mente tranquila. Olha, isso aí tá bem difícil ultimamente de alimentar. Uma mente tranquila, alimenta o corpo. Então eu cheguei, sei lá, eu tive até uma lembrança boa. A gente também lembrou daquela coisa, daquele abraço, daquela pessoa que a gente teve, ou daquele caso, ou até coisa que nem aconteceu ainda, o que quer que seja que acontece. Então isso também traz, energiza o corpo. E respiração. A respiração também é um alimento. E como é que nós podemos iniciar esta prática? Aproveitando aqui, até dando uma dica aí para quem está nos assistindo, a pessoa que já deve estar olhando assim, como é que eu faço isso? Por onde começar essa prática? Ninguém vai conseguir ficar 30 minutos inicialmente, parado. No começo é impossível. Mas tem pequenas formas da gente começar isso em casa, de alguma forma, às vezes até no trabalho, que possa nos ajudar a criar o hábito. Sim. E com isso a gente ir ampliando essa capacidade? Sim. Tem alguns exercícios, sim, que a gente pode fazer, inclusive no trabalho, de, por exemplo, prestar atenção onde minha respiração chama a atenção agora no meu corpo. Então você pode, enquanto me ouve, me escuta, começar a prestar atenção onde está a sua respiração, onde está a maior parte da sua respiração, onde toca, onde você está sentindo, se é na ponta do nariz, se é no peito, na garganta, na barriga. E eu estou falando com você e você está aí prestando atenção no que eu estou escutando e na respiração também. Outra questão é que a gente começa a tomar ciência um pouco mais da respiração. Como é que está a respiração agora? Está quente? Está uma respiração, temperatura ambiente? Tem uma narina, às vezes tem uma narina respirando mais do que a outra. Então, levar a atenção para a respiração não necessariamente quer dizer que a gente fecha do mundo. Sim. Claro que é bom também a gente fazer os exercícios com os olhos fechados e concentrado. E tem alguns exercícios também que a gente faz com com os olhos fechados, porque quando a gente fecha os olhos, a gente leva a atenção para dentro. Quando eu estou com os olhos abertos, eu estou olhando as cores, as formas, tem os movimentos todos, né? Eu começo a prestar atenção em outras coisas. Vou dar mais um exercício, por exemplo. Quando eu inspiro e expiro, o tempo entre expirar e inspirar, o intervalo entre subir e descer, eles são diferentes. Se a gente puder observar esses intervalos, também já começa a trazer uma certa consciência, uma certa ciência da respiração. Uhum. Eu passo mais tempo, veja como é, tomar mais ciência mesmo da respiração. Ela é quente, ela é uma narina só. Eu passo mais tempo inspirando ou expirando. Entre inspirar e expirar, existe um tempo que é maior? É maior o tempo entre inspirar e expirar ou expirar e inspirar? Então a gente começa a ter ciência um pouco mais disso. Esses exercícios a gente pode fazer sempre. E são coisas que podem ser feitas em qualquer local. Estou sentada no ônibus indo para o trabalho lá. Tem aí. Pode ser feito enquanto faz uma entrevista. Inclusive. Foi engraçado, numa das fábricas que eu atendo,
E aí eu sou tecnologia, mas o pessoal todo sabe que eu sou instrutor, inclusive é um diretor muito querido e recomenda em alguns casos no P&D do desenvolvimento, o desenvolvimento pessoal de alguns gerentes dele que fazem um curso da Arte de Viver, um curso com a gente lá. É muito engraçado isso. E aí de vez em quando ele pergunta, e aí, qual foi o lugar que tu meditou mais inusitado? Eu disse, rapaz, foi dançando forró. Oi? Aí eu Dançando disse, forró? Dançando forró, e todo mundo se assusta. Como assim você meditou dançando forró? Me conte isso. Então, isso é engraçado, um exemplo, mas outro exemplo foi lavando o prato ontem. Então eu estava lavando o prato e de repente, prestando atenção nos pratos, prestando atenção com a presença ali na respiração, aconteceu uma pequena meditação. E isso acontece sempre, na verdade, só que a gente não está atento a isso. Que é aquela questão de a gente centrar, é você estar presente naquilo que você está fazendo. Naquilo que está fazendo. Por isso é que eu disse amor. Faça o que você gosta de fazer com amor. Isso é uma meditação. A relação com o tempo fica diferente. Sei lá, que a gente está com pessoas que ama muito, ou conversando coisas que adora, ou fazendo coisas que adora. Aí diz, eita, já passou, ou demorou muito a passar. Ou quando a gente encontra uma pessoa de volta e olha nos olhos. Uma das formas de observar que a gente meditou é que a relação com o tempo ficou diferente. O que é que faz isso acontecer? O amor. Tem alguma forma, tem curso que ensina isso pra gente, como a gente aprender a respirar, hein? Como é que é isso? Tem. Desde já quero convidar todo mundo, tá certo? Tem um programa chamado Happiness Program, da Arte de Viver, aqui em Recife, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade. É uma família mundial e a sede é na Índia. A gente compartilha, digamos assim, os Vedas, que o conhecimento dos yogis milenares, que é incrível, simples, tudo muito simples. E essas técnicas, elas trazem de volta um ritmo natural da gente. Então, que é um ritmo da natureza. Sim. Então a gente tem a primavera, o verão, o outono, o inverno. A gente tem a lua está crescendo, agora não está crescente. A gente tem, os pássaros cantam em determinada hora, os animais se expressam em determinada, as plantas também, umas 11 horas, né? A natureza toda faz isso e nós somos natureza. O próprio ritmo de respiração conta essa história pra gente. É uma contação de história, né? É uma contação de história, literalmente. Iberê Matias, muito obrigada pela tua participação conosco aqui no Papo de Psique. Eu espero que você que esteja aí nos assistindo tenha gostado e tenha aprendido. E o pessoal que quiser lhe achar, qual é o seu telefone, onde é que o pessoal lhe acha? Isso, no site artedeviver.org.br. Tem lá meu telefone também, se você procurar Recife, encontra nossos telefones, outros instrutores também. E tem alguns vídeos de meditação também no canal do YouTube, Arte de Viver Brasil. As pessoas podem ir lá fazer meditações, tem meditações guiadas, tem vários tipos de meditação, né? Uma delas é a meditação guiada, pequenas palestras falando um pouco mais da respiração, um pouco mais de forma geral, de relacionamento, de dinheiro, prosperidade. Coisa que ninguém está interessado ultimamente. Isso, essas coisas triviais. Iberê Matias, obrigada, valeu aí pela tua presença aqui conosco, muito obrigada. Espero que você tenha gostado aí desse nosso bate-papo de hoje e não esquece, se você gostou do nosso vídeo, curte, deixa aqui teu comentário e compartilha, leva essa informação para outras pessoas. A gente se encontra na próxima semana aqui no Papo de Psique. Até lá. Até lá, até mais.